eu já desconfiava, e eu alertei aqui ontem. O Bolsonaro editou uma MP, que a gente alertou, olha, isso aqui não vai passar, é inconstitucional, tem alguns problemas e tal, que é uma MP, uma medida provisória que altera o Marco Civil da Internet e que cria uma série de restrições para a remoção de conteúdo que não esteja ali de acordo com as regras da comunidade daquela plataforma. Esse é um debate amplo, longo, necessário, mas ele não se faz através de uma MP, como o Bolsonaro quer, cujo objetivo é um só, é permitir a campanha política dele, é permitir o abuso que ele faz disso. Não só ele, mas essa é a principal estratégia política do Bolsonaro desde que ele foi eleito. E ela é responsável, em boa parte, pela crise institucional que nós estamos vivendo, usando milícia para atacar todo mundo que não concorda. Jornalista, atacar rival político, atacar autoridade. E agora há uma desconfiança de que a gente sempre desconfiou, né? Mas agora as autoridades brasileiras começam a desconfiar, o judiciário começa a desconfiar que essa estratégia ela tem uma componente externa. A gente sabe, não é segredo para ninguém, a relação, né, que o Steve Bannon, ex-estrategista do Donald Trump, tem com os filhos do Bolsonaro, com o Olavo de Carvalho, com essa turma toda. Só que a coincidência das coisas nos fazem desconfiar que não há coincidências. Há cerca de 2 semanas, o Eduardo Bolsonaro esteve com o Bannon nos Estados Unidos. Mas já se falava de manifestação, de protesto, de fechamento de Supremo, etc. e tal. Aí você tem uma alavancagem nas redes sociais do uso de bots, né, que são os robôs que ajudam a criar o efeito manada. Então, muita gente que não tem consciência do que está fazendo acha que tá todo mundo indo naquela onda, eu vou também, porque eu quero participar. E não tem consciência de que está sendo massa de manobra. E aí, no fim de semana, na sexta, no sábado, nós tivemos aquela reunião do CEPAC, né, que é a versão bananeira do movimento conservador, da cúpula conservadora lá dos Estados Unidos, e esteve aqui, pode botar na tela, Freitas, por favor, o ex-assessor do Donald Trump, tá? Pode pôr na tela? O ex-assessor do Donald Trump, que é o Jason Miller, que ele esteve neste encontro lá, nesse CEPAC, e depois, no domingo, esteve com o Bolsonaro. Bom, ele esteve com o Bolsonaro no domingo, tirou uma foto depois junto com o Eduardo. No dia seguinte, na segunda, ontem, o Bolsonaro soltou a MP, né? A MP, que tem o seu objetivo, que é exatamente esse o objetivo. E aí o Alexandre de Moraes foi atrás do sujeito, mandou interceptá-lo, interpelá-lo, que ele já estava na base aérea, já estava voltando para os Estados Unidos no seu jatinho e teve de prestar um depoimento à Polícia Federal. Não disse nada, mas não precisa dizer nada, né? Não precisa dizer nada. O que esse sujeito está aqui na véspera do 7 de setembro, que você tinha uma programação, né, e planos radicais. Aliás, uma cópia, né? O Bolsonaro sempre macaqueia o Trump. Então, uma cópia inspirada aí na invasão do Capitólio. Então, aí você tem o sujeito que vem para cá. Isso acontece no momento em que a própria Polícia Federal já entendeu, né? Já entendeu. Ele foi ouvido no âmbito daquele inquérito que prendeu o Roberto Jefferson, Diego. Né? O Moraes, a partir de uma investigação da PF e com a PGR, porque essa investigação ela é formal, direitinho e tal, ela enquadrou o Jefferson no núcleo político desta organização criminosa que atua para desestabilizar instituições republicanas, utilizando-se de uma rede virtual de apoiadores. Pode baixar a matéria, para o pessoal ler também. Rede virtual de apoiadores que atuam de forma sistemática para criar ou compartilhar mensagens que tenham por mote final a derrubada da estrutura democrática e o Estado de Direito no Brasil.
Tá? Essa gente não sabe criar nada, então quer destruir. O Miller criou a tal da rede social Gettr, que é para onde foi o Trump, que acabou banido das plataformas tradicionais por ter incentivado a invasão do Capitólio. Aliás, eu tenho certeza que se acontecesse o pior e invadissem o Supremo, o Bolsonaro amanhã estava fora das redes sociais também. Né? Então, assim, essa Gettr tem hoje 2 milhões de seguidores, dos quais 3,5% são do Brasil. Tá? A gente sabe, o ex-estrategista do Trump virou o guru do bolsonarismo ideológico que está por trás desses ataques em massa contra autoridades, jornalistas e rivais políticos. Isso é uma ferramenta política, uma ferramenta de poder que essa gente estruturou. E se você acha que o Carluxo é o gênio por trás disso, questione-se. Né, ô Diego? Você acha que o Carluxo é realmente o cérebro por trás de toda essa estratégia de redes que levou à eleição do Bolsonaro e que é utilizada dia a dia para atacar as instituições e os rivais políticos? Por favor, né? Carluxo que nem apareceu hoje nas manifestações, hein? Não esteve, não foi visto nem nas manifestações de Brasília, nem nas de São Paulo. Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, sim, participaram, mas o Carluxo está pianinho, talvez temendo o ministro Alexandre de Moraes, Cláudio. Bom, o fato é que, então, esse personagem aí entrou no radar, felizmente entrou no radar do Alexandre de Moraes, e agora vamos acompanhar os desdobramentos disso. Por que é importante isso? Para que você entenda que você está sendo manipulado, né? Você muitas vezes acha que está pensando com a sua própria cabeça e não está. E aqui eu defendo a liberdade realmente de pensamento. Você liberte-se da idolatria, liberte-se disso. Passe a olhar o político, não importa se é Moro, se é Bolsonaro, se é Lula, não importa. O sujeito é político, ele está ali, ele quer ocupar aquela função, diz que é por vocação, a gente sabe que muitas vezes é por interesse, por vaidade, né? E você tem de cobrar dele. Plano, planejamento, execução, performance de qualquer empregado. Você faz isso, né? Se você é empregado, te cobram isso. Então, por que você não vai cobrar isso se você que está pagando o salário do político? Se ser político é o melhor trabalho, né? É o melhor emprego público que existe, porque você tem uma série de benesses, te tratam de doutor, e você não precisa prestar conta para nada, porque você vive num país em que a população ela é alienada, ela não é politizada, deixa o sujeito fazer o que quer, chama, né? Deputado, tem mó... cheio de salamalex para tratar com autoridade, né? Então, assim, o respeito à autoridade, ele deve vir também da outra parte. E o político precisa demonstrar que ele está naquele cargo, que ele merece estar naquele cargo. Então, assim, eu não consigo entender por que o eleitor brasileiro continua elegendo o pai, o filho, o neto de políticos sabidamente corruptos, incompetentes e que só visam o seu próprio interesse. Eu não estou aqui defendendo político algum, eu estou defendendo que você tenha uma postura crítica em relação à política. Mas eu não gosto de política, Cláudio. Bom, então sinto muito por você, porque o seu dia a dia, a sua vida, dos seus familiares, ela depende disso, tá?